Oi, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos ter uma aula de história com o tema O Tempo Traz Mudanças. Mas, tia, que mudanças são essas? Essas mudanças nós vamos observar no decorrer da aula que ela ocorre de algumas maneiras, tá? Então, a primeira delas diz o seguinte: cada um de nós tem uma história de vida, não é verdade? Cada um tem a sua família, nós somos diferentes um do outro, cada um tem a sua história para contar, né? E aí, com o passar do tempo, muitas coisas vão se transformando. Os seres humanos, eles crescem, eles aprendem muitas coisas, o corpo vai se modificando, né? Então isso já mostra que com o tempo a gente vai mudando. E aí essa mudança acontece em fases. Nós temos 4 fases: a fase da infância, da adolescência, a fase adulta e a velhice. A tia vai falar um pouquinho de cada uma delas. Vamos ver em qual vocês se encaixam. A fase da infância, ela acontece desde o nascimento até os 12 anos de idade. Se identificaram aí? Então, vocês, meus amores, estão nessa fase, a fase da infância, que vai desde o nascimento até os 12 anos. Nessa fase, a criança está na fase da descoberta, né, de novas aprendizagens, quando ela começa a andar, a falar, a andar de bicicleta, a começar a ir para a escola. Então, é nessa fase que ocorre esses momentos. Já na fase da adolescência, a gente já vai percebendo que o corpo ele muda, né? Eu deixo de me vestir de um jeito, já começo a me vestir de outro, já começo a pensar de uma outra forma, a agir de outra forma. Então, essa é a fase da adolescência. A fase adulta, né, a pessoa já está criando mais responsabilidades, onde a gente começa a procurar um emprego, a construir uma família. É a fase adulta, né? Já começa a ter um pouco mais de responsabilidades, de mais aprendizagens, de mais experiências, e com essas experiências também nós temos a fase da velhice, né? Que é a fase do vovô, da vovó, onde eles contam muitas experiências da vida dele. Se você pedir para sua vovó contar uma história, ela vai relembrar para você tudo o que aconteceu quando ela era criança, como era a educação dela antigamente, como era a vida dela na escola, o que ela fazia, as brincadeiras que ela gostava de brincar, que hoje em dia ainda brincamos. Então, olha só como essa fase da velhice, ela traz muitas experiências, né? O vovô e a vovó, eles trazem muitos aprendizados para a gente. Então, cada uma dessas fases são importantes. A gente passa por todas elas: a infância, a adolescência, a adulta e a velhice. E vocês, meus amores, estão na fase da infância, então aproveitem essa fase. Brinquem, conheçam novos amiguinhos, aproveitem essa fase que vocês estão. Além de nós, os animais e as plantas também passam por essa transformação, sabia? Eles nascem, eles crescem, né, eles vão se desenvolvendo, eles também passam pela fase adulta até chegar à velhice. Então, os animais e as plantas também passam por essa transformação, ok? E aí o tempo, ele tem 3 momentos também. Ele tem o tempo do passado, do presente e do futuro. O passado, né? Olha só a imagem que a titia colocou para vocês aí. Vocês se identificaram? Vocês eram os bebês, então é algo que aconteceu no passado. Então, o passado representa o ontem, o que aconteceu o ano passado, há alguns anos, né? Então, isso indica o passado. A tia colocou um exemplo, vamos ler com a tia? Há alguns anos eu era um bebê. Então, há algum tempo atrás, você era um bebê, certo? Então foi algo que já aconteceu. Ontem fui na casa da vovó. Ontem brinquei com os meus amigos. Ano passado eu estudava no 1º ano. Então foi algo que já aconteceu. O presente é o hoje.
é o agora. Vamos ler o exemplo? Hoje eu sou criança. Então, lembra que a gente já falou? Vocês estão na fase da infância. Então, hoje eu sou criança. Ontem eu era um bebê. Hoje eu sou criança, presente. Hoje eu brinquei com a minha boneca. Hoje eu estou estudando. Então, é algo que você está fazendo agora, é o presente. O futuro é o amanhã, é o ano que vem, daqui a alguns anos. Vamos ler o exemplo? Daqui a alguns anos serei um adulto, né? Então é o futuro, é o que ainda vai acontecer. Hoje você é criança. Daqui a algum tempo você vai se tornar um adulto mais responsável, né? Então é o que vai acontecer. Então o passado, algo que já aconteceu, o presente é o hoje e o futuro é o que ainda irá acontecer. Então nós estudamos nessa aula de história que esse tempo ele traz mudanças. É tudo o que acontece na nossa vida. O que eu fiz ontem, eu não vou fazer hoje, não irei fazer amanhã, né? Então, cada dia é um dia, a gente vai se renovando, vai criando experiências e novos aprendizados. Então, o tempo ele não para. Então, foi essa nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí, vocês vão fazer a atividade do livro que a tia vai mandar para vocês. Tá bem caprichado, com letrinha bem bonita. E na próxima aula de história a gente se encontra, tá bom? Beijinhos!